Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, o Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1101 do STF. E antes de começar, já se inscreve no nosso canal, por onde você estiver nos ouvindo, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver novidade. Compartilha com aquele amigo que também tem interesse nesse tipo de conteúdo, ajuda muito o canal a crescer, e também nos segue no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado de hoje. O primeiro julgado de hoje foi inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é inconstitucional por ofensa aos postulados da autonomia municipal e do concurso público para provimento de cargos, norma de Constituição Estadual que obrigue a criação de procuradoria dos municípios e permite a contratação, sem concurso público, de advogados para nelas atuarem. Gente, nós temos aqui o artigo 81A da Constituição do Estado de Pernambuco. E esse artigo 81A trouxe que os municípios serão necessariamente representados judicial e extrajudicialmente pelas procuradorias municipais. E aí, gente, nós sabemos que no âmbito federal e estadual existe a regra da unicidade de representação. Então, de fato, no âmbito federal e no âmbito estadual, a representação, respectivamente, dos estados e da União deve ser pela respectiva procuradoria. Tudo certo, né? Mas no âmbito municipal, existe uma opção de criar uma procuradoria do município ou uma obrigatoriedade? Gente, existe uma opção. No âmbito municipal, a Constituição Federal não traz a obrigação de representação por procuradoria do município. E aí, a Constituição do Estado de Pernambuco trouxe essa necessidade, essa obrigação. Isso é constitucional? Gente, isso não é constitucional, porque a norma da Constituição Federal que trata acerca desse tema é norma de reprodução obrigatória. Então, gente, muito cuidado, porque isso aqui facilmente pode gerar alguma dúvida. Agora, temos um problema ainda maior no parágrafo 1º e no parágrafo 3º desse artigo 81A. Qual é o problema? É o de que, apesar de trazer uma obrigatoriedade de representação pela Procuradoria do município, esse dispositivo traz a possibilidade dessa Procuradoria atuar mediante contratação de advogados e sociedade de advogados, ou seja, sem precisar de concurso público, mera contratação de advogados. Aí é demais, né, gente? Aí aqui já seria até contraintuitivo achar que isso aqui é constitucional. Então temos aqui uma violação do artigo 37, inciso 2, da Constituição Federal, que traz a regra do concurso público. Então vamos lá, como é que ficou o destaque? É inconstitucional por ofensa aos postulados da autonomia municipal e do concurso público para provimento de cargos, norma da Constituição Estadual que prevê a criação de procuradorias dos municípios e permite a contratação sem concurso público de advogados para nelas atuarem. Próximo julgado do dia foi inserido na Constituição Federal o destaque da seguinte forma: a missão institucional das Forças Armadas na defesa da pátria, na garantia dos poderes constitucionais e na garantia da lei e da ordem, não acomoda o exercício do poder moderador entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Gente, sabe o que eu acho impressionante sobre esse julgado? Eu acho impressionante o simples fato dele existir, de fazer sentido ocupar um espaço na pauta do STF para julgar esse tipo de bobagem. E isso fica ainda mais claro quando os ministros repetidamente falam que estão ali julgando o óbvio, que estão ali dizendo, perdendo tempo para falar aquilo que é óbvio, que não existe poder moderador no Brasil.
O que é o poder moderador, gente? Lá na Constituição do Império, quando Dom Pedro I era imperador do Brasil, a Constituição trazia a existência de 4 poderes: poder executivo, legislativo, judiciário e, por último, o tal do poder moderador, que era o que? Era o superpoder do imperador, onde o imperador poderia a qualquer momento intervir nos demais poderes como um moderador. E aí o que acontece? Acabou o império, acabou o poder moderador. Então temos poder executivo, legislativo e judiciário. Então de onde surge essa confusão? Que eu nem diria que é uma confusão, né? Eu diria que é má fé mesmo. Mas surge de uma análise da historiografia. Então, veja só, na história do Brasil, a República começa com um golpe militar. Depois temos o Estado Novo, que também foi um golpe que foi praticado com o auxílio do poder militar. E em 1964 temos também um golpe militar novamente. E sem falar de que os militares, e aí especialmente o alto comando do Exército, na história do Brasil, sempre teve uma postura um tanto quanto ativa. Basta lembrar que na semana da votação do impeachment da então presidente Dilma Rousseff, o então comandante do Exército, general Vilas Boas, disse que observava, ou melhor, que o Exército observava atentamente tudo o que acontecia durante aquela votação. E aí, diante disso, alguns doutrinadores, e aí especialmente o ministro Ives Granda, disse, olha, na história do Brasil, as Forças Armadas sempre atuaram como se fossem um poder moderador. O Ives Granda disse que existe um poder moderador no Brasil, um poder moderador na Constituição Federal? Não, ele nunca disse isso. Inclusive, dizem que nos anos passados, aí no governo anterior, ele chegou a ser consultado se de fato ele sustentava que existia um poder moderador no Brasil, e ele disse não. Claro que não, eu nunca disse isso, eu fui mal interpretado. E eu diria mais, ele foi interpretado com má fé. Isso nunca existiu, então é óbvio que não existe um poder moderador no Brasil e o STF precisou dizer o óbvio. Qual é o óbvio? A missão institucional das Forças Armadas na defesa da pátria, na garantia dos poderes constitucionais e na garantia da lei e da ordem, não acomoda o exercício de poder moderador entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Rapidamente, antes de seguir para o próximo julgado, vou fazer um convite muito rápido e muito especial. Acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, nosso clube de membros que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura, tudo o que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência, com materiais que são semanalmente atualizados por esses mesmos informativos que eu comento aqui em formato de áudio. Por último, vem também conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente, você vai ver que é mais fácil do que você imaginava e vai ser um grande diferencial em uma futura prova de títulos. Vamos lá, próximo julgado de hoje, inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é constitucional a autorização conferida ao Banco Central do Brasil para adquirir papel moeda e moeda metálica fabricados fora do Brasil por fornecedor estrangeiro, com o objetivo de abastecer o meio circulante nacional. Então vamos lá, a Lei 13.416 de 2017 traz uma autorização para que o Banco Central do Brasil adquira papel moeda e moeda metálica fabricada fora do Brasil por fornecedor estrangeiro, com o objetivo de quê? De abastecer o meio circulante nacional. Gente, isso é constitucional? É constitucional. Até porque a competência administrativa da União para emitir moeda não se confunde com a atividade de confecção ou fabricação de papel moeda ou moeda metálica. E também
A exclusividade na fabricação de moeda pela Casa da Moeda é uma opção legal e não uma imposição constitucional. Então, a lei pode sim optar por permitir a compra de papel moeda ou de moeda metálica no estrangeiro. Portanto, como ficou aqui o destaque do julgado, é constitucional a autorização conferida ao Banco Central do Brasil por lei federal para adquirir papel moeda e moeda metálica fabricada fora do país por fornecedor estrangeiro com o objetivo de abastecer o meio circulante nacional. Próximo julgado foi inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é inconstitucional, por violar as competências da União material exclusiva para autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico, e legislativa privativa para dispor acerca de normas gerais sobre esses artefatos, lei estadual que reconhece o risco da atividade e a efetiva necessidade do porte de armas de fogo a vigilantes e a seguranças prestadores de serviços em instituições privadas e públicas. Gente, então vamos lá. Lei número 11.688 de 2022 do Estado do Espírito Santo. E essa lei traz o reconhecimento da atividade de risco e também a efetiva necessidade de porte de arma de fogo para profissionais que trabalham como vigilantes ou seguranças que prestam serviços em instituições públicas ou privadas de segurança no Estado do Espírito Santo. Ou seja, reconhece a atividade de risco e traz a possibilidade de porte de arma de fogo para esses indivíduos que trabalham em atividade de vigilância ou segurança no Estado. A lei é constitucional, gente? Gente, a lei não é constitucional, porque essa matéria ela é regulada no âmbito nacional. Então, a União tanto tem a competência material exclusiva para autorizar a produção e comércio de material bélico, está lá no 21, inciso 6º da Constituição Federal, quanto também tem a competência privativa para legislar sobre material bélico, está lá no artigo 22, inciso 21 da Constituição Federal. Então, sempre que você estiver diante de alguma lei estadual ou municipal que amplia porte de arma de fogo para uma determinada categoria, já saiba que essa lei é inconstitucional. E o que mais tem é exemplo. Então vamos lá. ADI 6985 do Estado de Alagoas. A concessão de porte de arma a procuradores estaduais por lei estadual é incompatível com a Constituição Federal. Temos também a ADI 3996. Lei estadual não pode conferir porte de arma e determinar que agentes e inspetores de trânsito realizem atividades de segurança pública. ADI 7424, também do Estado do Espírito Santo. Essa daqui é emblemática, muito emblemática. É inconstitucional por violar a competência privativa da União para legislar sobre direito penal e material bélico, norma estadual que concede porte de arma de fogo a agente socioeducativo. Mais uma aqui emblemática. Essa daqui é a mais emblemática de todas essas que eu li. E por último, ADI 4962 e ADI 6985 do Estado de Alagoas. É da União a competência para definir requisitos para a concessão de porte de arma de fogo, inclusive a servidores públicos estaduais e municipais. Então, como eu disse, o que mais tem sobre o tema é jurisprudência. Sempre que você estiver diante de uma lei estadual ou municipal que está conferindo porte de arma de fogo a alguém, a uma categoria específica, etc., já saiba que é inconstitucional. Então, como é que ficou o destaque? É inconstitucional por violar as competências da União, material exclusiva para autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico, e legislativa privativa para dispor acerca de normas gerais sobre esses artefatos, lei estadual que reconhece o risco da atividade e a efetiva necessidade de porte de arma de fogo a vigilantes e a seguranças prestadores de serviços
em instituições privadas e públicas. Próximo julgado, inserido na DCT, ato das disposições constitucionais transitórias, destaque da seguinte forma: a ausência de prévia estimativa de impacto financeiro e orçamentário na proposta legislativa que implique renúncia de receita tributária acarreta inconstitucionalidade formal nos termos do artigo 113 da DCT, que é aplicável a todos os entes federativos. Gente, parece um julgado simples, mas traz muitos detalhes aqui que são importantíssimos e que vira e mexe vem como pegadinha na prova. Primeiro ponto. O artigo 113, com redação dada pela Emenda Constitucional 95 de 2016, artigo 113 da DCT, determina que a proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa de seu impacto orçamentário e financeiro. Então, temos uma proposição legislativa que não tem estimativa de impacto orçamentário ou financeiro. Qual a consequência disso? Inconstitucionalidade. Inconstitucionalidade o quê? Formal ou material? Essa é a primeira pegadinha que pode vir. Inconstitucionalidade formal. Formal. Segunda pegadinha, gente. Trata-se de uma lei aplicada somente no âmbito federal? Não. Tem aplicação também nos âmbitos estaduais e municipais. Então, mesmo que a lei do município não traga essa prévia estimativa de impacto financeiro e orçamentário, será uma lei formalmente inconstitucional. Outro ponto, tem que ser prévia estimativa de impacto financeiro. Isso aqui, muita pegadinha em concurso público sobre isso. Cai dizendo, por exemplo, que a posterior estimativa de impacto financeiro acaba retirando a inconstitucionalidade. Ou então já vi, por exemplo, uma questão que trouxe um caso concreto, bem cheio de minúcias, que dizia que determinada proposta de lei não tinha tido essa prévia estimativa de impacto financeiro, mas ali no decorrer acabou sendo realizada e perguntava, supriu, deixou de ser inconstitucional por isso? E aí a resposta é não. Eu, inclusive, já errei uma questão dessa, então muito cuidado mesmo, é prévia, tem que ser prévia. E aqui no caso concreto, foi uma lei do município de Itirapina, São Paulo, lei número 2982 de 2020, que trazia isenção de IPTU para contribuintes carentes que tenham idade igual ou superior a 65 anos ou que sejam portadores de grave e incurável doença crônica. Acontece que não teve prévia estimativa de impacto orçamentário e financeiro e, portanto, foi uma lei declarada formalmente inconstitucional. Entretanto, por ser uma lei que tinha uma finalidade social muito importante, o STF optou aqui por fazer uma modulação de efeitos, então preservou aquelas isenções que foram concedidas até a data do julgamento. Então, como é que ficou o destaque? A ausência de prévia estimativa de impacto financeiro e orçamentário na proposta legislativa que implica renúncia de receita tributária acarreta inconstitucionalidade formal nos termos do artigo 113 do ADCT, que é aplicável a todos os entes federativos. Próximo julgado do dia, inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: o amicus curiae não tem legitimidade para opor embargo de declaração em recurso extraordinário com repercussão geral. Todavia, em sede de recurso extraordinário, o relator eventualmente pode ouvir os terceiros sobre a questão da repercussão geral e levar a matéria para esclarecimento. Regimento interno do STF, artigo 323, parágrafo 3º. Vamos lá, amicus curiae. Amicus curiae vem do latim amigo da corte e refere-se a uma pessoa, entidade ou órgão com profundo interesse ou conhecimento em uma questão jurídica específica que é objeto de uma ação judicial. Esse participante não é uma parte direta no processo, mas oferece informações, expertise
que podem auxiliar o tribunal na tomada de decisões mais informadas e justas. O artigo 138 do CPC traz a figura do amicus curiae. Diz que o juiz ou relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada no prazo de 15 dias de sua intimação. Certo, agora vamos para o que interessa aqui para a gente. Amicus curiae pode apresentar recurso? Gente, em regra não, mas a lei excepciona duas possibilidades. Pode opor embargos de declaração e pode recorrer da decisão que julga o incidente de resolução de demandas repetitivas. Então, são essas duas possibilidades de recurso: opor embargos de declaração e recorrer da decisão que julga incidente de resolução de demandas repetitivas. Acontece que o STF traz uma restrição ainda maior a essa possibilidade de recurso, porque o STF entende que quando se trata de um processo objetivo, não é possível o recurso por parte de amicus curiae. O que é o processo objetivo, professor? É aquele processo em que não se está discutindo a situação jurídica de uma parte especificamente, mas sim está se discutindo objetivamente acerca de um determinado tema que terá repercussão ampla para toda a sociedade. Ainda está confuso? Me dá um exemplo? Claro, ADI, ADC, ADPF são as ações de controle concentrado de constitucionalidade principalmente. Então esses são processos de natureza objetiva. Nesses processos, o amicus curiae não pode recorrer, segundo já decidiu reiteradamente o STF, inclusive o plenário do STF. Tá bom. E nos processos com repercussão geral? Aí, nesses casos, o STF entende que existe uma objetivização do processo. Então, é a mesma coisa do processo objetivo em si. É a mesma coisa, por exemplo, de um ADI, um ADC e um ADPF. Então, nesse processo em que há repercussão geral, também não existe a possibilidade de apresentação de recursos por parte do amicus curiae. Apesar disso, quando o amicus curiae peticionar, ou o amicus curiae ou qualquer outra parte peticionar, pedindo um esclarecimento, o STF pode, aplicando o regimento interno, de ofício decidir esclarecer a situação, com base aqui no artigo 323 do parágrafo 3º do regimento interno do STF. Mediante decisão irrecorrível, poderá o relator admitir de ofício a requerimento, em prazo que fixar, a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, sobre questão da repercussão geral. Então, como é que ficou aqui o destaque desse julgado? O amicus curiae não tem legitimidade para opor embargo de declaração em recurso extraordinário com repercussão geral. Todavia, em sede de recurso extraordinário, o relator eventualmente pode ouvir os terceiros sobre a questão de repercussão geral e levar a matéria para esclarecimentos. O último julgado de hoje, inserido na Constituição Federal, e, gente, é um julgado um pouquinho complexo, é um julgado que tem uma certa importância também, então muito cuidado e muita atenção. Vamos lá? Não incide multa tributária de qualquer natureza sobre o valor da contribuição social sobre o lucro líquido, não recolhida pelos contribuintes beneficiários de decisões transitadas em julgado, em ações propostas para questionar a exigibilidade do referido tributo e cujo fato gerador tenha ocorrido até 13 de 2 de 2023, data da publicação da ata do julgamento do mérito realizado por essa Corte
nos recursos extraordinários paradigmas dos temas 881 e 885 da sistemática da repercussão geral. Ademais, não há qualquer possibilidade de repetição de indébito para o contribuinte que eventualmente já tenha efetuado o pagamento da multa. Vamos lá, gente, vamos entender aqui esse imbróglio. Vou começar lendo as teses de repercussão geral, tema 881 e 885 do STF. Vamos lá. 1. As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade anteriores à instituição do regime de repercussão geral não impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações tributárias de trato sucessivo. 2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a retroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo. Caso concreto adaptado. Em 1998 foi editada a Lei 7.689 de 98, criando a CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, destinada ao financiamento da Previdência Social. Imediatamente, a empresa Wonka Limitada propôs ação requerendo o não pagamento da contribuição em virtude da alegação de suposta inconstitucionalidade da lei. A empresa imediatamente obteve decisão liminar e, posteriormente, no mérito, ganhou em todas as instâncias com trânsito em julgado em 2022, motivo pelo qual nunca pagou o tributo. Já em 2007, foi julgada a ADI 15, declarando que, na verdade, aquela Lei 7689 de 98 que criou a CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, é uma lei constitucional. E agora, como é que fica a situação da empresa Wonka Limitada? Porque veja só, ela nunca pagou CSLL e ela tem uma decisão transitada em julgado dizendo que essa lei é inconstitucional. Mas acontece que foi julgado um ADI e essa ADI disse que a lei é constitucional. E aí como fica a situação da Wonka? A Wonka vai ter que recolher esses valores que ela nunca recolheu? Não, não vai ter. Mas a partir de 2007, quando foi julgada constitucional a lei por meio de um ADI, aí, respeitado o princípio da anterioridade, vai se poder começar a cobrar também na empresa Wonka. Até porque não faz sentido criar um benefício eterno e exclusivamente em face da empresa Wonka, já que, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, a lei foi julgada constitucional e vai ser cobrada, então, a contribuição de todo mundo. Então, a empresa Wonka Limitada ficou até o ano de 2007 sem pagar, mas de 2008 em diante vai ter que pagar. Ocorre que a empresa Wonka resolveu judicializar essa cobrança, dizendo que havia uma coisa julgada e que por isso ela nunca poderia ser cobrada por esse valor. Foi só a Wonka? Foi não. Muitas empresas fizeram a mesma coisa. E aí, o STF precisou julgar o tema de repercussão geral, temas 881 e 885, e disse exatamente isso, que olha, se fosse uma decisão de controle incidental de constitucionalidade, não haveria nenhum impacto sobre vocês. Mas como foi uma decisão em controle concentrado, então, de fato, a partir de 2008, todo mundo deveria ter começado a pagar. Quando é que o STF julgou isso? Em 2023. Então, muitas empresas ficaram sem pagar a CSLL de 2008 até 2023. O que foi o efeito prático dessa decisão? E foi um Deus nos acuda, todo mundo dizendo, criticando o STF, por uma decisão que eu, honestamente, nem sequer acho que foi errada. Eu acho que foi uma decisão lógica. Mas esperava-se que o STF modulasse efeitos. E o STF disse não. Inclusive,
Eu lembro que quando eu comentei esse julgado, havia um trecho que o ministro relator dizia que, olha, a empresa, quando optou por não pagar esse valor ou por não contingenciar um valor para posteriormente pagar em caso de perda, ela fez uma aposta. E nós não podemos agora simplesmente validar essa aposta que foi feita. A empresa sabia que existia um risco real de perder. E perdendo a ação agora, ela vai ter que recolher tudo que ela deixou de recolher entre os anos de 2008 e 2023. Então, impacto bilionário nas contas de muitas empresas. Mas aí agora, as empresas disseram, STF, eu já vou ter que pagar esse valor, eu já vou ter que pagar juros, eu já vou ter que pagar correção monetária. De 2008 até 2023, vai ser muito dinheiro, bilhões de reais. Me tire pelo menos a necessidade de pagar as multas, porque eu tinha uma decisão judicial me dizendo que eu não precisava pagar, então eu de boa fé não paguei. Então, pelo menos as multas decorrentes do atraso, até o período do julgamento, que foi 13/2/2023, retire, para que eu pago já o principal, eu pago a correção monetária e eu pago os juros de mora. Mas retire a exigibilidade dessa multa. Aí o STF disse, tá bom, então você não vai precisar pagar a multa, mas quem já tiver pago também não tem direito de pedir de volta não. Então, mais uma vez, não teve modulação de efeitos, mas pelo menos se tirou a necessidade de pagar as multas. Agora, quem já pagou também não tem direito à restituição. Então, como é que ficou o destaque? Não incide multa tributária de qualquer natureza sobre o valor da contribuição social sobre o lucro líquido, não recolhida pelos contribuintes beneficiários de decisões transitadas em julgado, em ações judiciais propostas para questionar a exigibilidade do tributo, e cujo fato gerador tenha ocorrido até 13/2/2023, data da publicação da ata de julgamento do mérito realizado por esta Corte nos recursos extraordinários paradigmas dos temas 881 e 885 da repercussão geral. Ademais, não há qualquer possibilidade de repetição de indébito para o contribuinte que eventualmente já tenha efetuado o pagamento das multas. Meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço a você que ouviu até o final. Vou refazer aquele convite muito especial. Acesse legislaçãointegrada.com.br e vem fazer parte do Clube da Lei. Vai ser um grande diferencial nos teus estudos, eu tenho certeza absoluta. Um material completo, atualizado semanalmente com tudo que você precisa de lei seca e jurisprudência, centenas de planos de leitura, tudo em uma assinatura única e completa. Vem também publicar com a gente, vem conhecer a Editora Integrada, você vai ver que é mais fácil do que você imaginava e com certeza será um grande diferencial em uma futura prova de títulos. Por hoje foi isso, meus amigos. Eu agradeço a você que ouviu até o final e até a próxima.